Então, galera, aula passada, a gente... Espera aí, que tem alguém querendo entrar. Não tem. Aula passada, eu fiz aula de reforço, não sei quem assistiu, quem não estava presente, mas eu deixei entendido que todo mundo entendeu como que a gente calcula aqui a pressão do nosso projetinho. E então, há aquela pressão hipotética que a gente falou, que é a diferença de altura entre os pontos do trecho. Aí o cálculo da perca de carga, que associa com o comprimento, e aí isso menos isso, a gente tem a pressão que vai ter naquele ponto específico do trecho, né? Que foi o que a gente falou na aula passada. Então, aquela pressão, essa aqui real, do trecho AB, é 2,51. Então, isso quer dizer que nesse ponto, que é onde vai sair o nosso ramal, a gente tem aqui 2,51 de pressão, do trecho AB. O segundo ponto, que é o trecho BC, deu menos 13,45. Então, aqui no C, nós estamos com menos 13,45. O que eu já falei para vocês, não pode acontecer. Tem que ter pressão, né? A gente vai corrigir isso. Aí no CD tem menos 15, então aqui está chegando menos 15. E no DE, a gente tem menos 17,40. Então aqui está chegando menos 17,40. Como eu falei para vocês, isso não pode acontecer. Nós não podemos ter uma pressão negativa. Tem que chegar uma pressão mínima. E aí a aula de hoje é sobre a pressão mínima e como que a gente faz essa verificação. A gente parou aqui na perca de carga, aqui, 7º passo, perca de carga, que foi o que a gente conversou, e aí agora pressão mínima. Então, se aqui deu menos alguma coisa, opa, não pode. Qual que é a pressão mínima que eu tenho que ter ali naquele ponto? Começando ali no ramal. Então, a pressão mínima do aparelho é a pressão mínima para que a peça de utilização é o quê? O vaso, o chuveiro, a pia, deve ter para um bom funcionamento. Como é durante o funcionamento, utilizamos a pressão dinâmica. Por quê? Tem uma tabela que ela dá aqui os tipos de coisa que a gente tem numa edificação, e aqui a gente tem a pressão máxima e a pressão mínima. Estão vendo aqui? Como eu disse para vocês, a pressão máxima a gente usa para prédio, que foi o que eu falei na aula de reforço. Um prédio, como ele é muito alto, a água lá de cima, lá no térreo, ela vai chegar com muita pressão, porque é muito alto, né? Então aquela água vai cair por uma grande quantidade de metros. Então ela vai ter uma pressão metro-coluna d'água bem maior. Então, tem que ter uma pressão máxima. Então, por exemplo, na pressão máxima do chuveiro é 40. Então, no cálculo do prédio, nós temos que tomar cuidado que em cada chuveiro chegue no máximo 40. Se passar de 40, pode acontecer de estourar a tubulação, estourar o chuveiro, estourar tudo. Então, essa preocupação da pressão máxima é quando vocês forem calcular prédios. É a mesma sequência lógica que eu vou falar aqui, só que quando vocês forem calcular prédios, que você está vendo que está dando pressões muito altas, igual eu falei para vocês, o problema é que ao invés de faltar pressão igual está acontecendo, vai sobrar pressão, vai ter muita pressão. Então, aí vocês vão fazer o comparativo utilizando a pressão máxima, quando for caso de prédio. No nosso caso, o que está acontecendo? Depois que a gente fez o cálculo, está dando muito pouca pressão, inclusive está faltando pressão. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber qual que é a pressão mínima. Aí tem aqui estática e dinâmica. Essa estática a gente não utiliza no cálculo dessa tubulação que a gente está fazendo, porque a água, ela é dinâmica, né? A água vai estar, a gente está preocupada com ela em movimento. Isso quer dizer dinâmica. Então, quando alguém ligar, essa água vai estar em processo de
de transição. Então, ela vai estar com velocidade, por isso que a gente calculou velocidade. Então, a gente está considerando tudo funcionando. Inclusive, naquele cálculo do coeficiente, eu falei para vocês, considerando que não estão funcionando todos os aparelhos ao mesmo tempo. Então, a gente usa a pressão mínima dinâmica, que é o quê? A pressão mínima enquanto está funcionando. Qual que tem que ser a pressão mínima para aquilo funcionar legal? E aí tem aqui a pressão mínima de cada um desses equipamentos. E aí a gente tem aqui bebedouro, chuveiro, torneira é pia, tanque, lavatório, essas coisas. A gente tem aquecedor, se tiver, torneira de boia de caixa de descarga, que é aquele vaso que a gente está tendo lá, que é o de caixa de descarga, e torneira de boia para o reservatório, quando a gente utilizar no reservatório, e válvula de descarga. Aí essa válvula de descarga aqui é para o vaso que tem a descarga na parede mesmo, certo? Então, tem aqui tudo que a gente vai usar, que no nosso caso lá vai ser chuveiro, torneira e essa torneira de boia da caixa de descarga, certo? Então, o que acontece? Lá no ponto de utilização, tem que chegar no mínimo, por exemplo, no caso dessa aqui, que é o que a gente vai usar, naquele vaso tem que chegar no mínimo meio. No chuveiro de 3/4, tem que chegar no mínimo 1. Na torneira tem que chegar no mínimo meio. Então, a nossa pressão não tá dando. Aqui até que daria, né? Mas aqui não tá dando. E aí, como a gente já constatou que não tá dando, o que a gente tem que fazer, ó? Após o levantamento das pressões dinâmicas, faz a comparação de qual ponto será mais crítico. E essa pressão é a utilizada para a verificação do trecho. Então, aqui, por isso que eu coloquei aqui, ó, aparelho crítico e pressão mínima do aparelho mais crítico. O que a gente tem que avaliar? A gente não vai pegar todos os aparelhos, porque não precisa. A gente vai ver qual que é o mais crítico. E o mais crítico, no sistema que eu montei aqui, é o que tiver mais longe de distância mesmo. Então, por exemplo, no trecho AB, o mais crítico, o mais longe aqui do fim do ramal é qual? O que está mais longe do fim do ramal aqui? O do lado direito. Oi? Alô? Letícia, ficou mudo. Ficou mudo? Alô? Alô? Ninguém está me ouvindo? Voltou. Tô te ouvindo. Eu tô ouvindo. Qual que é o aparelho mais crítico aqui? Essa torneira aí do lado direito, segundo. Essa, né? É. Por quê? Porque ela é o mais longe. Então, no trecho AB, o aparelho mais crítico é o que está mais longe desse ponto, que é esse tanque, que é uma torneira. Então, aqui na tabela, a gente vai pôr aqui, torneira. Ó. Torneira. E aí, qual que é a pressão mínima desse aparelho? Aí, a gente vem aqui na tabela, torneira, normal, né? É 0,5. Então, nesse trecho, tem que chegar 0,5. Se a gente tem 2,5, tá tudo bem, né? Atendeu. Então, aqui já deu certo. Aí, do trecho BC. No trecho BC, o mais crítico também é uma torneira, certo? Isso. Isso? Isso. Tá a mesma distância, não, professor? Tá na mesma distância. Quando tá na mesma distância, o que a gente tem que avaliar? Porque, ó, o ramal, ele vem até aqui.
Então, todos os aparelhos vão estar na mesma distância, todos os aparelhos estão ligados no ramal. Quando é assim... Não é o que vai ter... Oi? O que gasta mais água? Quando tá assim, é o que tá mais alto. Porque vocês têm que lembrar que a água, ela vai ter que ir para o mais alto. Desculpa, é o que é mais distante na vertical. Aí vocês têm que pensar isso na vertical. No caso aqui, é o chuveiro. Por quê? No chuveiro, a água, ela chega no registro. Sabe o registro que a gente abre? Uhum. Ela chega no registro, depois que ela passa para o registro, ela vai ter que subir para o chuveiro. Então, geralmente, nesses casos, o chuveiro quase sempre é o crítico, porque a água vai ter que descer. Então, quando ela desce, ela está ganhando pressão, tudo bem. Só que depois ela vai ter que subir para o chuveiro. Então, acaba que ele meio que vira o mais crítico. Então, nesse caso, quando for a mesma distância, a gente considera o chuveiro, certo? Porque o que vai acontecer aqui? A água vai chegar aqui, ela vai descer e já cair no vaso. Descer, ela ganha pressão, igual a gente falou. Sempre pensa, quando ela cai, ela ganha pressão. Quando ela sobe, ela perde, porque quando ela sobe, ela vai gastar força. Então, ela desce com pressão e sobe retirando pressão. Então, nesse caso, o do vaso, ele vai descer e pronto. Então, ele só vai descer ganhando pressão. A torneira também, ele vai descer ganhando pressão. O chuveiro, ele vai descer, mas depois ele vai ter que subir. Então, ele vai ganhar pressão, mas depois ele vai perder também. Então, aí torna ele mais crítico. Certo? Deu para entender? Sim. Sim. Sim? Então, do trecho BC vai ser um chuveiro. Aí você vem aqui e põe chuveiro. E a pressão mínima é, no slide, chuveiro. Eu já adianto para vocês que chuveiro é 3/4, viu? 15 milímetros não é utilizado mais. Não existe nada de 15 milímetros mais. Então, é 3/4. Certo? Inclusive, quando a gente vai dimensionar subramal, por a norma ser antiga, algumas tubulações sempre dão 15 milímetros, mas você não considera 15, apesar de estar na norma, não é comercial mais. Isso é bom de vocês saberem, que isso só quem trabalha que sabe. A galera que está na faculdade calcula tudo com 15 e não sabe que não existe. Não existe 15 milímetros mais. Existe, mas ninguém usa. Todo mundo sempre usa de 20. Então, chuveiro, a gente já vai no de 20 aqui. Ele precisa de 1 de pressão. Então, 1. Aqui deu certo? Não. Não. Aí vem a parte da verificação. Eu vou colocar todos aqui, que eu acho que vai ser mais fácil da gente falar depois da verificação. Vamos colocar de todos, o mais crítico. Do CD só tem uma coisa, que é uma torneira, né? Que a cozinha aqui só tem uma torneira, não tem mais nada. Então, vai ser a torneira também. 0,5. E do outro, nós temos, o mais longe é esse chuveiro, e de cá, o mais longe é um vaso, certo? Tem a mesma distância? Não, o vaso é bem mais longe. Então, a gente vai considerar o vaso. Entenderam? Naquele caso, a gente considerou o chuveiro só porque tem tudo a mesma distância. Então, quando tem a mesma distância, a gente considera a altura. Mas quando a distância é diferente, a gente vai pela maior distância. Então, aqui, ó, a distância até no chuveiro tá dando 9 metros, e até nesse último vaso, tá dando aí, ó, 12 metros, aqui, ó. Então, o vaso é mais distante. Então, a gente vai considerar o vaso, certo? E o vaso, ele é, ó, torneira, boia da caixa de descarga, 20 milímetros também. É 0,5, certo? Então, vamos pôr aqui 0,5.
Eu faço 3/4. Beleza, então a primeira atendeu, mas daqui para baixo nada atendeu. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa pressão chegar até 1, para tudo funcionar, pelo menos até 1, certo? Só que o que a gente tem que lembrar no cálculo do ramal? No cálculo do ramal, no cálculo aqui do trecho. Depois que sair desse ponto, ele ainda vai ter um longo caminho para percorrer, vocês concordam? Ele vai ter que passar pelo ramal, depois pelos subramais e só depois chegar e só depois chegar no aparelho. Então, eu não posso colocar aqui 1. Eu não posso fazer chegar aqui só 1. Porque aí lá no aparelho não vai chegar 1, porque depois ele tem que andar pelo ramal e tudo mais. Então, assim, a fim de facilitar, a gente joga bem a mais, tipo assim, uns 5 MCA de pressão a mais para dar certo. Então, a gente tem que tentar chegar aqui, por exemplo, pelo menos num 6. Eu sempre jogo 5 e dá certo, viu? Isso é coisa minha, não tá na norma, não tá em lugar nenhum. Eu sempre jogo uns 5 a mais, que geralmente dá certo quando o ramal é pequeno assim. Agora, tipo assim, isso eu tô falando uma coisa que eu faço, mas o certo é o quê? Depois que vocês calcularem o ramal, que vai ser o trabalho de vocês, aí a gente vai verificaria novamente no trecho, entendeu? Mas eu já vou jogar a mais, porque eu sei que geralmente vai dar certo pela distância aqui, mas a gente verifica depois o ramal com o trecho. Eu vou mostrar isso para vocês depois. Mas só tô adiantando que é bom ter essa percepção que a gente não pode chegar aqui só 1, porque depois desse ponto, a água ainda vai vir pelo ramal, ela vai ter que subir aqui, ó. Eu fiz uns cortes aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, o ramal 1, tá vendo? O ramal 1 vai vir a água e depois ela vai ter que subir 155. Isso aqui é o trabalho, eu vou explicar para vocês, mas ela vai ter que subir. Então, ó, aqui já tem 1,5 de pressão a mais que a gente teria que ter previsto, porque ela vai subir assim 1,5. Então, por isso que eu jogo sempre uns 5 a mais para fazer verificação, pelo menos. Deu para entender? Sim. Sim? Ô, Letícia, há alguma possibilidade de você ter que considerar 2 aparelhos críticos no mesmo ramal? Sempre é 1. Aí eu vou fazer aqui, que vocês vão entender o que eu estou falando aqui, ó. Beleza. PowerPoint, verificação. Deve verificar se a pressão mínima do aparelho foi atendida. No nosso caso, não. Caso não tenha sido, para aumentar a pressão, a gente pode fazer essas 3 coisas. Aumentar o diâmetro da tubulação, elevar a altura do reservatório ou diminuir os comprimentos. São as 3 formas que tem fáceis de resolver. Vou analisar as 3 com vocês. Ó, essa aqui primeiro, elevar a altura do reservatório. O nosso reservatório, ele já tem 10 metros de altura. Se você parar para pensar, é muito. E pensa comigo, se você precisa levar ali 13 metros de pressão, você vai ter que subir esse reservatório pelo menos 13 metros. Aí você vai ter um reservatório de 23 metros de altura. Isso não existe. Então, aí a gente já descarta. Entenderam? Porque se você aumentar 13 metros de altura de reservatório, você tem mais 13 de pressão, que foi o que a gente falou na aula passada. Então, como eu estou precisando de 13 lá naquele trecho, se eu aumentasse o reservatório 13 metros, depois dos cálculos pode ser que daria certo, porque tem que considerar as percas de carga e tudo. Mas você concorda comigo que é inviável a gente colocar um reservatório de 23 metros de altura? Tipo, nem tem jeito de fazer isso. Tem jeito, mas assim, numa construção pequena dessa, não tem por que fazer isso. Então, só aí a gente já descarta, porque é muito. Se, por exemplo, se aqui tivesse faltando só 1 de pressão, eu tenho que aumentar o reservatório 1 metro que já dá certo. Aí tudo bem, que é só 1 metro, aí a gente vai lá e compra um que tem 1 metro a mais, que eu mostrei para vocês que tem.
Mas 13 metros, no final aqui é 17, ó. A gente teria que ter um reservatório de 27 metros de altura. Isso é inviável, né, para esse projeto. Então, a gente já descarta essa possibilidade de aumentar a altura do reservatório. Vamos tentar outra coisa. Diminuir os comprimentos. O que seria diminuir o comprimento? Se eu pegasse esse reservatório, por exemplo, e colocasse ele aqui, ó, daria certo. Porque, assim, não sei, tem que calcular, né? Talvez daria certo. Porque aí agora a gente diminuiu os comprimentos. A mesma distância daqui para cá, ó, isso aqui vai sumir. Ops. Isso aqui vai sumir. Então, a gente vai ter uma pequena distância aqui, que com certeza vai atender esse aqui. E aqui a gente diminuiu a distância do reservatório até aqui. Então, talvez possa ser que dê certo. Concorda comigo? Sim. Faz sentido. E outra possibilidade também, ó, como aqui tem pouca pressão, aqui, ó, porque torneira é só 2 torneiras, né? Lá nos pesos, aqui, ó, se você olhar aqui, ó, no peso desse ramal é muito pequenininho, porque lá só tem, cadê? Aqui. É só, na verdade, tem outros que tem menores, né? Enfim, é pouco. Se a gente colocasse, às vezes, até aqui, ó, para aumentar a pressão aqui, às vezes conseguiria atender aqui, entendeu? Então, tipo assim, porque aqui é pouca coisa, aqui tem mais coisa, né? Aqui tem o peso acumulado disso aqui tudo, ó. Professor, só pergunta. Pode falar. Aí, em relação, por exemplo, se eu faço essa movimentação do reservatório, como é que ficaria em relação à água da rua, que vai alimentar ele? Então, aí por isso que eu falei para vocês. Aí, isso que eu ia falar agora, na verdade, você adiantou. Se eu trouxer esse reservatório para cá, às vezes a água da rua, por ele ter 10 metros de altura, não vai conseguir abastecer ele. Então, não é viável. Por quê? Porque aí eu vou ter que gastar com o quê? Com o reservatório e a bomba. Com a bomba, isso aí, com a bomba. Então, tipo assim, tudo bem, é uma alternativa. Se a gente fizer outra coisa aqui, que é esse terceiro passo que eu vou falar para vocês, e não der certo, a alternativa vai ser gastar com uma bomba, não tem o que fazer. Mas, vamos evitar primeiro, vamos tentar o último passo. Letícia, a questão da movimentação também pode esbarrar até na questão arquitetônica, né? De você não poder colocar essa caixa d'água em qualquer lugar. Talvez o projeto não aceite isso, né? O lugar que vai ser, talvez vai atrapalhar, né? Isso aí, tem isso também. Então, por exemplo, às vezes outra alternativa seria colocar uma bomba saindo do reservatório para vir para cá. Aí uma bomba que ia, vamos supor, uma bomba de 20, que ela vai aumentar 20 na pressão. Então, quando chegar aqui, vai chegar a 20, aí aqui vai ficar tipo 3, né? Que é 20 menos 17. Então, tipo, às vezes ia dar certo também de colocar uma bomba. Só que tem essa outra alternativa, que eu vou falar para vocês, que é o aumentar o diâmetro, que ela é a melhor, que é geralmente o que a gente usa, quase sempre dá certo. Mas caso não aumente o diâmetro e não dê certo, aí é bomba. Aí você tem 2 escolhas, ou põe a bomba aqui, até da parte arquitetônica que você falou, não, quero deixar o reservatório aqui, vou colocar uma bomba para mandar para cá. É gasto. Manutenção também, bomba tem muita manutenção. Ou eu vou colocar o reservatório aqui e vou colocar uma bomba para vir da rua até aqui. Tem essas 2 opções. Só que aí tem essa parte do diâmetro, que geralmente, vou falar para vocês assim, 90% dos casos dá certo, que é aumentar o diâmetro. Eu fiz essa tabela ficar dinâmica, eu mesclei as células, de forma que quando eu mudar qualquer coisa aqui, já vai mudar em todos os cálculos que a gente fez, viu? Vai ser automático, mas é para agilizar a nossa aula. Nossa, o cachorro do vizinho hoje tá difícil. Tá me irritando aqui. Então, diâmetro.
se a gente vir aqui na tabela, olha aqui que vocês vão ver, isso é muito legal. Cadê? Aqui, o diâmetro. A gente tem, depois do de 32, a gente tem o de 40, né? Então, se eu vir aqui, ó, e alterar para de 40, tá vendo que tá fazendo automático as contas, né? Ó, quando eu pus o de 40, a minha pressão já veio para 0 aqui, ó. Então, ela quase atendeu, estão vendo? Galera? Sim. 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 Eu vou mandar essa tabela para vocês desse jeito que tá, porque ela já tá dinâmica. Por isso que é muito legal fazer no Excel, porque em vez de fazer todos esses cálculos de novo que a gente fez, quando o Excel, olha que a fórmula tá dentro da célula já, estão vendo? Então, tipo assim, o Excel ele já vai calcular para você automático. Senão, quando você mudasse o diâmetro aqui, todas as contas que a gente fez, você teria que fazer de novo. Então, por isso, eu já vou mandar essa tabela para vocês quando eu terminar aqui os trechos. O nosso trabalho vai ser, o trabalho de vocês, né? Vai ser calcular os ramais aqui para mim, e eu já vou mandar ela já preenchida, né? Com tudo que a gente falar aqui hoje. E vocês vão ter isso aqui se quiserem usar. É bem legal, porque aí aqui, ó, quando a gente aumenta, ele já aumentou automático. Vou voltar para 32 para mostrar de novo. Ó, ele tá alterando a velocidade, a pressão, a perca de carga, já tá tudo mesclado. Então, 32. Quando eu passei para 40, ó, vai mudar. A minha pressão disponível, aqui deu certo, aqui deu certo, aqui deu certo, e aqui não deu certo. Só que é igual eu falei para vocês, aqui para mim, isso é um truque que eu estou ensinando para vocês, também não deu certo, porque eu só tenho 1,20 de pressão sobrando para ele andar o ramal inteiro. E isso não é legal, porque ele tem muito caminho para andar ali depois. Eu gosto de jogar um 5. Então, tipo assim, de qualquer forma a gente vai ter que mudar, mas só estou explicando para vocês ficar atento com isso também. Então, o próximo diâmetro é de 50. Então, eu vou pôr 50. Aí, agora eu cheguei aqui, ó, com 7 de pressão. 7 tá melhor, né? Sim? Sim. Só que vejam bem, a distância aqui, ó, é 12. E olha o tanto de aparelho de utilização que eu tenho aqui. Tipo, eu já tenho 12 metros para percorrer, lógico que não é em altura, então é baseado na perca de carga, então vai ficar bem menor. Só que olha o tanto de aparelho para abastecer. E eu já tenho uma distância grande. Então, como tem esse tanto de aparelho e eu tenho 12 metros de distância, é melhor colocar um a mais ainda para dar certo. Então, a gente vai pôr o próximo, que aí ele vai dar uma pressão boa. O próximo é... Cadê? O próximo é 50 de 60. Então, vamos colocar de 60. Letícia, Oi? a gente não pode colocar um diâmetro maior só no que está com maior distância? Exemplo, todos com 50 e só nesse com 60. Então, isso eu ia comentar com vocês. Por que eu estou mudando todos? Ó, tem até uma nota aqui, ó, da tabela que eu peguei. Essa tabela é a tabela que eu usei no meu TCC, que eu fiz TCC desse, ó. Dimensionamento correto seria 25, porém adotou-se 32. Ai, não dá para ler tudo. Para compatibilização. Por quê? O que está na frente não pode ser maior do que está atrás. Sim. Então, se esse aqui precisasse de 100, tudo isso aqui tinha que ser 100. Entendeu? Uhum. Então, a gente vai colocar um diâmetro de 60, eu fiquei com 9 de pressão aqui.
Tá bom, vamos tentar. Acho que 9 talvez dá. Eu preciso de meio no vaso. Eu tenho 9 de pressão para percorrer todo o ramal. Quando que eu vou saber se está realmente ok? Quando eu calcular o meu ramal, que é o que vocês vão fazer. Quando vocês fizerem o ramal, a gente vai ver se a pressão está legal e se ela vai chegar. Se ela não chegar, aí a gente vai vir mudando o diâmetro daqui de novo, aí muda o diâmetro dos ramais e depois do resto. Por isso que eu tô falando para vocês que o mais fácil é mexer no diâmetro, porque aí aqui a gente só vai mexendo no diâmetro e a gente vai controlando as pressões, certo? Legal? Certo. Beleza. Sim. Letícia, mas se uma mudança dessa sobrecarregar o primeiro ramal? Sobrecarregar o primeiro ramal? Chegar a uma pressão além do que ele pode receber. Aqui que você fala? Isso. Então, chegou só 10, né? Aí vai pelaquela tabela, né? Que ele pode receber até 40, parece? Isso. Mas vamos supor, isso foi uma boa pergunta. Vamos supor que eu tive que aumentar tanto o diâmetro aqui para chegar aqui no último uma pressão boa, que aqui deu 50. Só que tudo deu certo, só o primeiro ramal ficou com 50. Aí o que você vai fazer? Você tem que colocar uma válvula de retenção. Existe uma válvula de retenção, deixa eu mostrar para você. Graças a Deus existe esse dispositivo. Ele é um negócio, tipo isso aqui, ó. Tipo isso aqui. Essa válvula, ela faz, tipo assim, aqui no projeto aqui, ó, a gente colocaria essa válvula de retenção mais ou menos aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Você compra lá o tanto que você quer abaixar de pressão, então vamos supor que aqui tá vindo 50. Quando chegar nessa válvula, ela vai reter um pouco, vamos supor, vai abaixar para 30. Aí de cá vai sair 30, entendeu? Então, existe esse acessório que é bem legal. Não entendi. Mas aqui no nosso caso não precisa, porque deu só 10, e a maior lá a gente viu lá, tipo, tá indo na faixa dos 40, é muita pressão. Aqui, ó, 40, tá vendo? Só essa válvula de descarga aqui, que é 6, essa aqui, mas não usa isso aqui mais, né? Igual eu falei para vocês, a gente calcula com caixa de descarga, ó, é tudo 40. Então, é bem difícil de chegar aí esse valor. Só num prédio mesmo. Aí, no prédio, eu até falei na aula de reforço, coloca-se várias válvulas de retenção, porque a altura dá muita pressão na água. Então, a gente coloca várias válvulas de retenção ao longo da coluna de um prédio, por conta disso. Certo? Então, fechou. A gente vai trabalhar com essas pressões aqui. E agora eu vou passar o trabalho para vocês, que o trabalho de vocês agora, a gente calculou toda a coluna de distribuição. A gente calculou o diâmetro dela. A gente faz esse cálculo para quê? Para a gente saber o diâmetro da tubulação que a gente tem que comprar e ver se a pressão está ok. Beleza, fechou o trecho. Agora a gente tem que calcular o ramal para ver se essa pressão do trecho vai ser o suficiente para abastecer o ramal e, consequentemente, os subramais, né? Que o subramais é o último que a gente vai calcular. Então, o trabalho, vou abrir aqui para vocês. Dimensionar os ramais, preenchendo a tabela que está disponível no AVA, que vai ser essa. Eu vou colocar ela dessa forma. Aqui verificação, a gente põe um ok. E aí, vocês vão vir aqui e calcular o ramal. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 ramais, certo? E vocês vão fazer a mesma coisa que nós fizemos com os trechos. E aí, eu coloquei aqui um corte que eu vou explicar para vocês. Coloquei no trabalho, caso alguém não tenha acesso ao AutoCAD, não consiga abrir, então coloquei o print aqui para vocês. E individual, e vai valer 15 pontos, data de entrega dia 27. Beleza?
Beleza. Beleza. Então, aqui no trabalho só está escrito isso, que é individual, vai valer 15 pontos, e coloquei os prints do ramal, só para quem não tiver acesso ao CAD, ter aqui o print, eu até coloquei as cotas para vocês terem, e calcularem os ramais dessa forma que a gente calculou o trecho. Qual que é a diferença dos ramais? Eu vou explicar aqui para vocês. Atividade avaliativa, calcular os ramais. No caso dos ramais, o peso acumulado também será seu peso unitário. Por quê? O ramal, ele é independente. Lembra que eu falei para vocês que o peso a gente faz de trás para frente, porque tem que fazer acumulado também? Esse trecho aqui, ó, o BC, ele abastece o peso do trecho do ramal 3, do ramal 4 e do ramal 5. Então, por isso que ele tem esse peso acumulado. Porque a tubulação vai abastecer 3 ramais, a outra vai abastecer só 2, e assim sucessivamente. No caso do ramal, como ele é independente, ele não tem peso acumulado. O peso unitário que vocês acharem é o mesmo do peso acumulado. Deu para entender? Sim. Porque não vai ter essa acumulação, porque não é um trecho na frente do outro, eles são independentes. Então, o peso que der lá, tipo assim, o peso que der aqui no 4, aqui, ó, desses 2 chuveiros, desses 2 vasos, dessas 2 torneiras, vai estar o valor aqui no unitário e aqui no acumulado. No 2 também, o unitário e acumulado é igual, o unitário e acumulado é igual. Não vai ter que somar os acumulados igual a gente fez nos trechos. Essa é a primeira diferença do ramal. Segundo, no caso de ramais, deve-se considerar a pressão disponível no trecho o qual o ramal está ligado. Então, qual que vai ser a pressão disponível hipotética, né? Porque depois a gente considera a perda de carga. Essa pressão disponível hipotética vai ser a pressão que a gente vai ter lá no ponto do trecho. Então, a pressão que eu vou ter para esse ramal é a pressão que a gente achou aqui. A pressão para esse ramal é a pressão que a gente achou aqui. Então, ó, a pressão do ramal 1 é a do trecho AB. A pressão do ramal 2 é a do trecho BC. A pressão do ramal 3 é o do trecho CD. E a pressão do ramal 4 e a do ramal 5 é a pressão do trecho DE dividido por 2. Por 2. Por 2, isso aí, dividido por 2. Porque vai vir metade da água para cá, metade da água para cá. Certo? Certo. Então, beleza. Isso aqui tá errado, deixa eu voltar, que eu aumentei aqui para vocês verem. Só vem até aqui na parede. E aqui também. Ops. Então, beleza. Então, a pressão disponível aqui, que a gente achou no final, que foi essa que a gente verificou, vai ser a pressão de cada um dos trechos. E a dos últimos lá vai ser a pressão dividido por 2, porque vai metade para cada lado. Certo? Certo. Beleza. E a outra coisa que é diferente no caso dos ramais é, para calcular o diâmetro do trecho, a gente usa essa tabela aqui, que eu falei que está aqui no passo a passo. O slide está completão, viu, com tudo que a gente fez. E no caso do ramal, em vez dessa tabela, que era fácil, que a gente pegava a somatória dos pesos e achava aqui o diâmetro, a gente usou o soldável aqui. No caso do ramal, a gente tem que usar essa tabela aqui. Ela é um pouco mais complicada, mas é tranquilo quando vocês entendem também. O que que essa tabela está associando? Ela tem que associar a soma dos pesos, a vazão, e aí ela vai dar um diâmetro. Isso aqui é o diâmetro, ó. Estão vendo aqui, ó, 32, 25,
20, 16. Essa bolinha, então quer dizer que tudo que está aqui daqui para baixo é 16. Tudo que está dessa bolinha aqui para baixo é 20. Tudo que está dessa bolinha aqui para baixo é 25. Tudo que está dessa bolinha aqui para baixo até aqui é 32, tá vendo? Dessa bolinha aqui para baixo é 40. Aí você vem e associa a vazão com o somatório dos pesos. Eu vou dar um exemplo para vocês na nossa tabela. Eu tenho uma vazão de 0,9 com um peso acumulado de 9,9. Então, ó, você vem aqui na vazão. Ó, vazão 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. E o somatório do meu peso é 9,9. Então, os dois deu 32, estão vendo? Sim. Porque tá aqui, ó, tá acima dessa bolinha para baixo que é 25. Dessa bolinha aqui, ó, para baixo até aqui é 32. Então, 0,9 com 9,9 deu 32. Ah, mas e se a vazão der 32 e o peso deu 40? Você vai usar o maior. Certo? Mas geralmente eles vão bater. Mas aí é dessa forma que a gente vê. Você vê a vazão que você encontrou e procura ela aqui, ó. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Ah, deu 0,7. Aí você pega o peso e vê. Ah, não, deu aqui perto do 0,7, que deu 5, por exemplo. O peso é de cal, tá vendo? Deu 5. Então vai ser 25. Ah, não, mas o meu peso deu 9. Então vai ser 32. Você vai considerar o maior. Certo? Certo. Aí, para o ramal, a gente usa, só para explicar por que essa troca, essa tabela, ela é muito mais exata do que aquela outra. Aquela outra, ela tá na norma, ela tá certa, só que ela é simplificada. Tipo assim, ela tem uma variação maior. Essa aqui, ela é mais exata, e no caso do ramal, a gente tem que ser um pouco mais exato, porque é ele que vai levar para os aparelhos de utilização. Então, a gente usa essa tabela aqui. Então, são só essas três diferenças no cálculo do ramal. O peso acumulado é o unitário, está escrito aqui. Tem que considerar a pressão do trecho, é a pressão que vai ser a pressão do ramal. Então, a hipotética do ramal é a disponível do trecho. Então, você vai pegar do trecho aqui e jogar na hipotética do ramal. E depois calcular a real, né? Depois das percas de carga. E esse negócio do diâmetro. O diâmetro só vai trocar qual a tabela que vocês vão calcular. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Todas, mas deixa acontecer. Muitas? Obrigado. Pode perguntar. Não, é porque é um pouco complicado para assimilar, mas eu estou entendendo mesmo. Então, aí para facilitar para vocês não terem que imaginar, eu fiz os cortes. Eu fiz os cortes, que é o que está lá no trabalho. Então, ó, o ramal 1. O ramal 1, ele é isso aqui. Quando chegar, essa tubulação tá enterrada, né? Que a gente tá vindo enterrado. Então, aqui, ó, ele vindo enterrado aqui. Aí a gente falou que tá enterrado 40 centímetros. Beleza. Ele vai ter que levar água para o quê? Para 2 máquinas e para 2 torneiras. Aí tem essa tabela aqui, ó. Que eu até coloquei ela aqui só para vocês entenderem o que eu fiz. Que é a altura mínima dos pontos de utilização. Cada ponto, ele tem uma altura padrão. Pra você ter noção mais ou menos. Tipo, todas as pias geralmente estão na mesma altura. Todos os vasos têm a mesma altura. Porque tem essa altura padrão da norma. Que é a que a gente segue para fazer o cálculo. Então, por exemplo, lá tem uma tanque e uma máquina, um tanque e uma máquina de lavar. Então, ó, o tanque, ele tem que ficar no mínimo a 1,15 m, 115 centímetros é 1,15 m. E a máquina de lavar roupa a 90 centímetros. O que é mais crítico?
é ele subir mais, igual a gente falou, né? Quanto mais a água tiver que subir, mais pressão ela perde. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai subir, está enterrada, a gente vai subir até na altura do tanque, que é maior, e aí do tanque a gente puxa para a máquina de lavar, que depois ele vai descer para a máquina, que é 90 centímetros. Deu para entender? Sim. Sim. Então, tipo assim, ó, olha na minha tela. Vamos supor que o tanque está aqui em cima e a máquina está aqui embaixo. Está vindo enterrado. A gente vai subir até no tanque, para considerar para o cálculo, a gente vai ter que subir até no tanque, porque ele tem maior, e daqui a gente puxa, vamos supor, uma tubulação assim, e ele vai descer. Então, vai ser muito mais fácil descer. Então, a gente sempre tem que considerar o mais alto, por isso que tem essa altura dos pontos. A gente considera o mais alto para a tubulação subir até a altura desse aparelho, e de lá a gente desce para os próximos, porque descer é mais fácil do que subir. Então, eu peguei aqui no corte do 1. Então, o que está acontecendo? Está vindo enterrada. Aqui na parede, ele vai subir até a altura do tanque, e depois, no subir ramal, aí lá na frente, a gente vai levar do tanque para a máquina, que é mais fácil, que a gente vai ter que descer só. Então, ele vai subir até 115, que é 1,15 m. Aí eu coloquei aqui, ó. Isso aqui a gente vendo de lado, viu? Tá vindo enterrado, aí eu coloquei aquela distância que tem lá, deu isso aqui, 355. Isso aqui tá representando esse T aqui. Porque falei para vocês, o T, ele vai entrar no cálculo do ramal. Certo? Então, o T aqui, que é aquele T lá, ó, esse T aqui, ó. A gente tá vendo de lado, agora é como se a gente estivesse olhando assim, ó. A gente cortou e tá olhando para lá, no sentido dessa série. Aí tá aquele T aqui, o ramal, aí lá embaixo vai ter um joelho, né, para ele virar para cima, um joelho de 90, e vai subir os 115 da máquina. Por que tá 155? Porque é do tanque. Que é 115 do tanque, mais o 40 que está enterrado. Então, deu 155, que ele vai ter que subir. E aqui eu coloquei um T, porque aqui vai ter um T, quando ele subir aqui, aí ele vai subir até no tanque. Aí a gente tem que pôr um T para ele ir tanto para a máquina, quanto para a outra máquina, certo? Vai ter que vir tubulação para cá e para cá depois. Entendeu? Sim. Então, eu coloquei esse T aqui. Então, aqui tem tudo que vocês vão ter que considerar no cálculo. Tem as 3 conexões do ramal, tem os comprimentos e as alturas, né? Que a altura vai influenciar na pressão. Aí é outra diferença do ramal. Agora, quando vocês forem colocar a pressão disponível, eu vou fazer o primeiro só para vocês entenderem. Qual que é a pressão disponível que eu vou ter aqui? Que é essa aqui. Né? É a do trecho AB. Então, do trecho AB, eu vou ter uma pressão de, no final aqui, 10,09. 10,09. Lá do ramal 1. Aí eu falei para vocês pegam daqui e põem aqui. Só que a gente tem que, igual eu falei para vocês na aula de reforço, a gente tem que desconsiderar o tanto que a água vai ter que subir. Porque isso aqui ela está perdendo completamente. E isso não estou falando do comprimento equivalente, viu? O comprimento vai entrar isso aqui normal. Eu estou falando que a diferença de altura, ela conta. Então, a gente tem aqueles 10 lá, menos isso aqui. Então, aqui na pressão disponível, a gente tem que pôr menos 1,55. 10,09 menos 1,55. Então, na verdade, a pressão disponível que eu vou ter é essa aqui. Conseguiram entender? Sim. Sim? Então, no comprimento, a gente vai colocar
355 mais 155. É o comprimento de tubulação que tem. Na pressão disponível, é a diferença de altura entre os pontos. Então, se ali eu tenho 10 e a diferença de altura é negativa, aí eu tenho que tirar essa negatividade que está acontecendo ali. Então, aí a gente fez o 1009, que é o do trecho AB, que chega aqui. O trecho AB, a gente calculou que chega aqui 1009, e a gente tirou a diferença de altura, que é 155, e aí deu, na verdade, a pressão disponível que eu vou ter é 8,54. Certo? Certo. Eu vou até deixar aqui, ó, na tabela também, para vocês, quando vocês clicarem aqui, vocês lembrarem que eu fiz isso aqui. Então, é isso. Aí eu desenhei aqui todos os trechos. Ó, o trecho 2. Vamos lá no 2. No 2, tá vindo enterrado aqui. Aí ele vai subir. Na verdade, ele vai subir aqui no meio da parede. Aqui. Então, aqui no meio da parede, ele vai subir até a altura necessária aqui para os pontos. Aí eu coloquei aqui, ó. Ela tá vindo enterrada, ela vai subir na parede. Qual que é a altura do ponto mais alto que tem lá? É o chuveiro. Qual que é a do chuveiro? 2,20. Certo? Aí eu subi 2,50. Eu coloquei, aí isso eu que fiz, eu tô explicando para vocês só por que eu subi 2,50. Eu subi 2,50 porque, como a gente tem várias coisas lá, é melhor passar uma tubulação mais alta e dela ir ramificando, do que passar ela em série no chuveiro. Tipo assim, põe um chuveiro do lado do outro. Porque senão vai acontecer o quê? Se eu abrir os 3 chuveiros ao mesmo tempo, se eles estiverem em série, o funcionamento de um pode afetar o funcionamento do outro. Então, não é legal a gente colocar os chuveiros tudo no mesma tubulação. A gente passa uma tubulação mais alta e desce o encanamento para cada um dos pontos. É a melhor forma, certo? Então, aí eu fiz isso. Eu passei ela a 2,50 mais os 40 enterrado. Então, eu subi com a tubulação, aí vai subir aqui 2,90. Aí, o que tem aqui? 2T e um joelho. Por quê? Quando ele vir aqui, ó, ele vai subir na parede. Aí ele vai subir na parede, ó, joelho para subir, joelho para virar. Quando ele sair da parede, aí já tá no alto. Ele tem que descer para esse chuveiro, depois descer para esse chuveiro, depois descer para esse chuveiro. Então, eu vou ter, descer para essas torneiras. Então, eu vou ter T, joelho, certo? Pessoal? Certo. Então, beleza. E aqui, ó, por que tá tracejado? Porque tá dentro da parede, viu? Tá embutido na parede, ó. Nossa tubulação, ela tá passando dentro da parede, ó. Por isso que eu pus tracejado. Então, aí vai ter um T que vai descer para esse chuveiro, um T que vai descer para esse chuveiro e um joelho que vai descer para essas torneiras. Fechou? Fechou. Ô, Letícia, deixa eu te perguntar. Nesse caso aí, não considera a distância percorrida dentro do cômodo, não? O quê? Por exemplo, a tubulação chega no canto da parede. Vamos supor que é uma sala de 5 metros. Esses 5 metros que a tubulação vai correr, da onde ela chega até o próximo ponto de alimentação, você não calcula ele, não? Então, aí a gente vai calcular depois no subramal. Aí é o outro cálculo. Só que esse é bem mais fácil, porque é mais fácil de verificar. Eu vou explicar para vocês por que depois. Mas primeiro a gente calcula o ramal, que é o que vai levar. Só que aí, quando chegar, por exemplo, aqui, depois que chegar aqui, igual eu falei aqui no primeiro, a gente vai ter que levar para os 4 tanques, para os 2 tanques, para as 2 máquinas, né? Sim. Aí essa tubulação, depois que sai do ramal e distribui, ela chama subramal. Aí é um outro cálculo e ele é bem mais fácil, rapidinho a gente vai aprender. Ok. Beleza? Eu só vi aqui que a gente
a gente esqueceu de considerar, a gente não, né? Eu esqueci de considerar isso aqui. Então, só para não dar problema, eu vou virar aqui eles para cá, porque aí eles conseguem descer na mesma tubulação. Porque aí esse T aqui não estava levando para os vasos que estavam na parede de cá, né? Esse T aqui. Aí agora, como eu virei, eles estão na mesma parede, tá vendo? A gente consegue levar com esse mesmo T aqui. Certo? Então, deu para entender? É o T que desce para os chuveiros, o T que desce para o vaso e o joelho que desce para as torneiras. Aqui, ó. O T que vai descer para o chuveiro vai estar aqui, o T que vai descer para os vasos vai estar aqui, e o joelho vai descer para essas duas torneiras. Aí o D, eu fiz aqui o D, o ramal 3, quer dizer, ó, ele vindo e subindo até a altura da torneira. O outro aqui, eu fiz ele subindo até, o 4 aqui, eu fiz ele subindo até essa altura aqui, que foi a altura do ponto mais alto, e o E também. Eu mostrei os 3 primeiros, mas eu quero que vocês entendam os outros aí sozinhos, para vocês pensarem no que eu fiz. Alguém não entendeu? Tá tranquilo o trabalho? As distâncias estão todas aqui, ó, o comprimento tá aqui, a diferença de altura da pressão tá aqui, quais as conexões estão aqui. Eu não escrevi aqui, isso aqui é um T, porque eu quero que vocês olhem e falem, não, aqui vai ter um T, aqui não vai ter um T. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Tipo, ao decorrer de fazer o trabalho, não me importo de vocês me perguntarem. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não. Até agora não. Não, até agora não, acabou, é isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Então, não. Então, beleza. Então, eu vou colocar esse CAD no AVA. Caso quem tenha acesso, aqui é bem melhor de se olhar, né? Porque você tem a plantinha aqui, você dá uma conferida, igual eu falei. Eu não escrevi o que é isso aqui. Mas se você olhar aqui no projeto, ó, no 5. No 5, que é esse aqui, tá vindo aqui vai ser um T, né? Porque vai ter que levar tanto para cá quanto para cá. E como vai ter que sair para cá e para cá, vai ser aquele T de saída bilateral. Então, por isso que eu não escrevi que isso vocês vão ter que avaliar quando vocês forem calcular o peso. É um T, é um joelho, é um T de saída bilateral. Eu quero que vocês façam essa avaliação aí. Certo? Tem alguém que não tem acesso ao CAD? Eu não tô conseguindo ter acesso, não. O meu dá, tipo, um bug que não dá pra entrar. Não dá pra entrar? Não. Eu vou pôr esse print aqui, ó. Eu vou pôr lá. Porque dá pra vocês verem, pelo menos, o que vai acontecer aqui depois, ó. Aqui dá pra ver que vai ter que ter um T que sai pra cá e que sai pra cá. Aqui dá para ver que vai ter um joelho, entendeu? E vocês vão olhando. Eu vou colocar aqui no trabalho também. Para quem não tem CAD aí, vou colocar no final. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir me perguntando, eu não me importo de ajudar. Então. E só uma dica aí, não tentem copiar trabalho, porque eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabiam. Trabalho de exatas, se você copiar e o seu coleguinha errar uma vírgula e ele tirar 0, você vai tirar 0 também. Porque quando você copia todos os cálculos igualzinho ele fez. Então, aconselho vocês a não copiarem trabalho de ninguém, beleza?
Beleza. Cada um faz o seu, porque Acabou se o seu, ficar se o seu coleguinha errar no comecinho da tabela aqui, ele vai tirar 0. E você copiou, você vai tirar 0 também. Então, não copiem trabalho, porque a chance de você tirar a mesma nota que seu coleguinha é exata, igual a matemática. É exatamente a nota que ele tirar, é a nota que você vai tirar. Aí depende do tanto que você confia nele. Mas se eu fosse vocês, cada um faria o seu aí. Beleza? Então, eu vou pôr isso aqui no AVA e qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Como a gente acabou, e eu vou precisar da resposta de vocês para a gente calcular o subramal. Vocês vão me entregar o trabalho no dia 27. Então, até o dia 27, na próxima aula e tudo, eu vou dar para vocês o restante da matéria de tubulação de água fria, que é o bombeamento, é um pouco de cálculo também, mas é um cálculo bem mais fácil e tal, tipo assim, é muito tranquilo de fazer, que tem essa teoria do bombeamento aí, recalque, sucção, que são algumas teorias que a gente tem que ver ainda. Então, até a data da entrega do trabalho, eu vou dar para vocês essa teoria. Depois da data da entrega do trabalho é a prova vai ser sobre isso, sobre esses cálculos que a gente fez, não vai cair essa parte da bomba. Na verdade, talvez possa cair uma questão assim, pode cair, se for tranquilo. Mas a prova vai ser isso aí, até a data da prova, o conteúdo dado até a data da prova, que é até ramal. Depois que eu der a prova, aí eu vou pegar o resultado do trabalho de vocês, né? Vou ver quem acertou, tal, se todo mundo deu certo. E aí a gente vai continuar só o subramal. Então vai ficar faltando só o subramal, que é o final ali, mas ele é bem tranquilo, em 1 ou 2 aulas a gente fecha a tubulação hidráulica. Aí a gente vai para esgoto, certo? Ok. Beleza. E aí, uma aula antes da prova de hidráulica, eu vou fazer uma aula de exercício, vou passar um monte de exercício de cálculo para vocês trabalharem, para a gente fazer junto, porque a prova vai ser totalmente cálculo, não tem como eu dar outra coisa, porque a gente só viu cálculo. Então, a gente vai fazer uma aula antes da prova, quer ver? O trabalho é para o dia 27. Então, no dia da entrega do trabalho, a gente vai fazer essa aula de exercício. Eu vou fazer um monte de exercício, preparando como se fosse uma revisão para a prova, que vai ser aqui no dia 29. E dia 13 e dia 20, eu vou falar para vocês sobre bombas, recalque e sucção, que é uma parte da nossa matéria aí para fechar essa hidráulica. E aí, depois da prova, aí a gente faz os subramais, e aí vai acabar, aí a gente começa esgoto. Beleza? Beleza. Então, beleza, é isso aí, galera. Alguém mais tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Não, Vocês nem perguntaram hoje? O link da planilha lá, o link não, o programinha da planilha lá, você vai mandar no WhatsApp ou no AVA? Vou pôr tudo no AVA. Tá. A planilha é o Excel, todo mundo tem, todos os computadores aí tem Excel. Aquelas fórmulas, elas são próprias do Excel. Qualquer Excel que você abrir aí, ela vai estar já com as fórmulas aqui, do jeito que eu mostrei. Aí, só para ensinar vocês a mexerem aqui, foi bom você ter perguntado. Olha aqui, ó. E11 é a raiz de D11. Isso aqui é a célula. Igual eu falei para vocês, se você clicar, ele mostra qual a célula que está ligada. Então, tipo assim, quando vocês forem alterarem, fiquem atentos ao que tem que estar aqui. Qual que é a fórmula que tem que estar aqui. Beleza? Na verdade, ó, o jeito mais fácil. Vocês copiam isso aqui. Não vai dar certo. Esquece. Tentem fazer, qualquer dúvida, vocês me perguntem. Beleza? Ok. Ô, Letícia, a aula de reforço, você postou ela no ar? Postei no AVE também. Não vi, não. Postei, eu acho que eu postei hoje.
Ah, tá. Falando aula também. Beleza, qualquer dúvida vocês me perguntem, se vocês quiserem uma aula de reforço aí também, só me falar, só preciso que seja meio que unânime aí, que para mim dá para a sala inteira. Eu não me importo de vir na terça aqui falar uma meia hora com vocês para tirar a dúvida. Então, se vocês tiverem um tempo aí, vocês falaram que o Santiago está usando a terça aí, mas se vocês tiverem meia hora aí, depois das 6 horas eu estou disponível. Então, não, Leite, a sala inteira, se você puder atender, a gente dá 6 às 6h30, 6 às 7 aí na terça e tal, eu estou disponível, é só vocês combinarem e me falar. Na verdade, eu gostaria que fosse assim, porque é melhor eu atender todo mundo de uma vez que cada um separado, porque vai ser muito mais difícil. Eu prefiro fazer uma aula na terça. Então, é só vocês combinarem, se todo mundo quiser, que eu estou disponível. Para tirar a dúvida do trabalho. Beleza? Beleza. 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 Boa noite aí, galera. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite.